46 semana passada. E tem, cara, tem escritório no mundo todo. Inclusive, foi muito engraçado, que eu tava conversando com um possível cliente, virou cliente, um chinês, e eu falei, ó, a gente tem escritório lá na China. Quando eu falei isso, porque na verdade a empresa filial é no Brasil e a empresa fica lá na China. Aí ele não acredita, eu mostrei, nós temos 3 escritórios na China. Aí, facilitou pra caramba a negociação, inclusive. Então, assim... Pô, é uma força danada, né? É uma força, realmente, a Rússia... E aí, assim, o nível de clientes, inclusive, que vão começar a procurar vocês é um patamar já diferenciado como essa empresa chinesa aí também, né? Ainda mais pra parte de auditoria, de consultoria, sim, tá? Na parte de contabilidade, vieram clientes de grande porte, mas o nosso propósito é entregar e agregar. Então, assim... também vem de portes menores e a gente abraça do mesmo jeito. Mas, assim, não tem como negar que a bandeira em si faz força, né? Porque, é passivamente, tá? As pessoas procuram por causa da bandeira. Então, assim, isso não tem como negar. Entendeu? Entendi. Eu fiz carreira na Deloitte, né? Que é a maior consultoria do mundo, né? Já, sei lá, diria aí que a Deloitte é contemporânea, né? Ela vem da década de 60 mesmo, né? Na verdade, assim, eu falo que a consultoria, né, que eu fiz a vida toda, né? Não tive outro emprego. Ela começou na Segunda Guerra Mundial com um professor chamado Alexander Proudfoot, da Inglaterra, né? Lá de Oxford. E que os homens foram para a guerra, né? Que assim, a Inglaterra segurou Hitler lá na Europa sozinha, né? Durante boa parte da guerra, né? Senão a Europa já tinha caído. E aí o que aconteceu? As mulheres foram para o chão de fábrica, foram para as indústrias e os homens para a guerra. Aí esse professor, Alexander Proudfoot, ele implantou nas indústrias bélicas, né, inglesa, ele e os alunos dele lá de Oxford, a consultoria como a gente, né, meio que vem seguindo a doutrina, vamos dizer assim, né? O conceito da produtividade já vinha lá do Taylor, Fayol, Ford, lá os americanos na virada do século, né? De 1800 para 1900. Mas aí ele, assim, realmente provou-se certo na Segunda Guerra Mundial, que precisava fabricar rápido, né? Tanque, avião, munição, arma e tal. E a mulherada lá na indústria, aí foi a parte de PDCA, né? A parte toda de produtividade, controles estatísticos do processo, reuniões diárias de meta de produtividade, de produção e tal. Melhoramento de just-in-time, né? Logística e tal. Então foi o Alexander Proudfoot. Então isso já vem começando a ficar forte na década de 40, né, na Segunda Guerra Mundial. Depois que o Pearl Harbor foi atacado pelos japoneses lá, mesma coisa, os americanos foram para a guerra, os homens foram para a guerra, a mulherada foi pro chão de fábrica, né, nos Estados Unidos. Aí um grupo de alunos do Alexander Proudfoot foi lá para os Estados Unidos para implantar a mesma metodologia. Depois das 2 bombas atômicas no Japão, a reconstrução do japonesa ficou a cargo dos Estados Unidos, né? Também a mesma coisa, uma equipe da Proudfoot foi lá e ajudou a reconstruir o Japão. Aí, claro, o japonês disciplinado pra caramba foi só melhorando a doutrina, né? A metodologia. Por isso o Just-in-Time da Toyota e uma série de outras doutrinas lá de gestão que foi melhorando. Mas vem assim, essa doutrina de consultoria, essa metodologia de consultoria vem amadurecendo desde a Segunda Guerra Mundial. Mas um grupo da Proudfoot saiu da Proudfoot, né, que ela virou uma consultoria. Alexander Proudfoot virou Proudfoot Consulting, né, na época, né, logo após a Segunda Guerra. E aí um grupo da Proudfoot saiu e montou a Deloitte. Não só a Deloitte, vários integrantes da Proudfoot foram saindo e foram montando algumas consultorias. Isso década de 60, né? No Brasil, as consultorias que vinham de fora, inclusive a própria Proudfoot, foi na década de 70. Então a Deloitte já estava começando a trabalhar aqui década de 70, né? E eu fiz toda a minha carreira lá, de 99 até 2015, quando eu decidi sair da empresa e montar a Nortcom aqui no Espírito Santo. Então, ou seja, estamos falando aí de uma empresa só no Brasil, estamos falando aí de uma empresa de 50 anos ou mais. E com uns 70 anos, provavelmente, de mundo, né? Entendi, legal. A Deloitte. Bacana. Foi só um adendozinho. Então, aí, cara, aí a gente tá nesse segmento.
nós estamos atuando tanto na parte... Só que o mundo de auditoria e consultoria, ele chama o que eu fazia, só que a gente chamava de contabilidade, eles chamam de BPO contabilidade, BPO contábil, que envolve DP, fiscal e a propriamente contábil, parte societária. A gente chama de BPO contábil. O financeiro não entra. Então, aí a gente tem um BPO financeiro também. Agora a gente fechamos um cliente em São Paulo, que a gente chama de BPO full. Eles fecharam com a gente o contrato completo. A gente vai cuidar tanto do financeiro completo deles, quanto da parte de contabilidade. A gente vai fazer tudo dele, entendeu? Legal. Aí esses clientes a gente já não pode entrar na parte de auditoria, porque é conflito de interesse. Eu não posso auditar o que eu mesmo faço, entendeu? Faz sentido. Então, aonde a gente entra com a auditoria, a gente não pode entrar com contabilidade e o contrário também. Entendeu? Senão é o lobo cuidando das galinhas, né? Não dá. Como é que você vai auditar algo que você faz, né? Pois é. Aí não rola. É que nem eu tava vindo pra cá, eu vi no programa, né, jornalístico lá, que o Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, comandava um órgão de fiscalização, né? Ou seja, ele era presidente dos dois órgãos, né? E aí, um órgão pedia para o outro órgão suspender contas de uma terceira pessoa, né? Ou seja, é mais ou menos por aí. Quer dizer, eu dou ordem para mim mesmo para fazer tal coisa. Não dá. Não, aí a gente nem apresenta. Quando o cliente, às vezes, ele está querendo as duas coisas, a gente conversa e a gente vê qual aquela que a gente pode agregar melhor nele, entendeu? Mas a gente vai só para uma área. E quem já é nosso cliente em uma das duas áreas, a gente nem apresenta a outra, entendeu? Entendi. É assim que funciona. E como é que tá o relacionamento com os novos sócios aí? Porque sabe como é que funciona, né? Rapaz, então, o contador ele tem um privilégio de assistir de camarote relacionamento societário, né? Porque ele participou por tudo. E, cara, realmente o relacionamento de sócio, eu posso falar, porque eu já tive algumas sociedades, não é fácil. Não é fácil mesmo. E uma das coisas que eu pensei bastante antes dessa nova sociedade, não por conta das pessoas, mas por conta de sociedade em si, se realmente eu queria entrar para ter mais sócios. Realmente é uma coisa que é um gargalo, tá? Até agora, tá muito ainda, né? Muito no início, mas assim, eu tô bastante satisfeito. Entendeu? Estou satisfeito porque eu não estou empolgado. Temos brigas semanais, quase que diárias. Isso é muito bom, porque quando começa uma sociedade que é só flores, cuidado, esse negócio vai dar bom não. Então, assim, graças a Deus, muito transparente. Conversamos diariamente sobre as coisas, fazemos essas reuniões periódicas. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que sócio que não tem pauta, que não tem reunião com as pautas, com os números, cara, não existe sociedade. E tem que ter pressão, né? Vocês trabalham com várias empresas e tal. Exatamente. Tem que ter a pressão do dia a dia mesmo, né? Isso, tem que ter. A responsabilidade de vocês para o cliente é muito alta, né? Muito grande, né? Pois é. Então, assim, hoje a gente tem uma programação dentro da diretoria muito que está fazendo toda a diferença. E eu vejo, às vezes, muitos clientes que não fazem isso, várias empresas não fazem isso, e é muito importante. Aí é só indicar o Rafael da Nortecom. Exatamente. Consultoria para organizar essa parte de gestão. Isso aí é simples resolver.